Sejam todos bem-vindos. Essa aqui vai ser a aula de introdução ao curso de neurociência, de neurofisiologia, da parte de fisiologia médica. E eu devo alertar os senhores e as senhoras de que essa é disparada a parte mais interessante do curso de medicina que vocês vão fazer. Essa aqui nós vamos estudar o cérebro, como é que ele funciona, como é que ele opera, o que é que tem dentro dos funcionamentos do cérebro que levam a coisas espetaculares, como mente, como criação, como criatividade. Mas também nós vamos começar a estudar o beabá de como é que nós sentimos, ouvimos, sentimos cheiro, como é que nós mexemos nossos músculos e etc. E funções que, às vezes, assim, contradizem o nosso sentido comum. Então, essa é uma área fascinante, vocês vão adorar esse curso. E nessa aula em particular, nessa introdução, eu só queria fazer uma versão muito resumida da história de como é que a humanidade evoluiu para chegar aqui, ou seja, como é que nós evoluímos para poder entender como é que o cérebro funciona. Então vamos lá. Nós vamos falar um pouco sobre o místico, sobre. Vocês vão ver que no início da história não tinha essa ideia exatamente de que o cérebro tinha uma função, não. Hoje nós sabemos que o cérebro é composto por da ordem de 10 a 100 bilhões de neurônios. Cada um desses neurônios pode receber conexões de até 10 mil outros, formando uma imensidade de redes neurais possíveis para um processamento paralelo de informação. E apesar do cérebro comunicar de um neurônio para o outro, principalmente quando eles estão distantes um do outro, de uma forma quase digital, ou seja, ele comunica em pulsos, na verdade, ele é capaz de integrar essa informação de uma forma contínua e analógica, ou seja, dando pesos para cada uma das entradas e somando e fazendo um processo computacional enorme ali dentro. Então aqui vocês estão vendo um axônio andando aqui, chegando aqui no soma de um próximo neurônio. Aqui vocês estão vendo a imensidade gigantesca de possíveis bifurcações que um desses neurônios pode fazer. Bom, a parte interessante disso é que se você pegar 100 bilhões de neurônios e elevar isso a 10 mil conexões, olha, é bem capaz de não ter esse tanto de estrelas no universo visível nosso. Ou seja, nós, na verdade, certamente não tem no universo visível, mas nem na quantidade de estrelas que nós conseguimos olhar para elas, mesmo com os melhores telescópios, é bem capaz de a gente não ter essa quantidade enorme catalogada de conexões, né? Então, assim, é uma máquina espetacular. É certamente a melhor e mais fantástica e mais potente máquina que qualquer um de nós já possuiu. É o nosso cérebro. Bom, feita essa propaganda gigante do cérebro, eu vou ter que falar que nem sempre foi assim. Não era sempre que nós achávamos que o cérebro detinha uma informação importante. Se você pegar no Egito Antigo e der uma olhada no Egito Antigo, como é que eles olhavam para o cérebro, né? Opa, minha tela verde está um pouco fora aqui. Vou ter que dar uma empurradinha nela para ela cobrir todo o fundo. Agora sim, senão vocês não sacam a mágica que está correndo aqui no fundo. Mas se vocês olharem para o Egito Antigo, né? O Egito Antigo, Imhotep era um desses sacerdotes que trabalhavam para o faraó. E ele ficou tão famoso, escreveu o que talvez fosse o primeiro tratado médico da história da humanidade. Ele ficou tão famoso com a postura dele crítica frente a como interpretar o mundo pós a morte, arquitetura, construir pirâmides, medicina, como tratar doenças, etc., que ele acabou quase sendo deificado. Ou seja, ele era depois, né, centenas e centenas de anos depois da morte dele, o pessoal adorava ele como se fosse um semideus. Bom, dito isso, eles tinham jarros onde é que eles guardavam na hora que ia mumificar os corpos, eles guardavam os restos. Então eles tinham um jarro para o coração, que tinha uma representação do coração com as emoções, para as entranhas dele, etc. A parte interessante aqui é que não tinha nenhum jarro para o cérebro. O cérebro não servia para nada. Só para dar um exemplo de como é que isso estava totalmente associado a misticismo, uma das formas de tratamento proposta para Imhotep era se você tivesse uma doença ou alguma coisa que estivesse afligindo e você estivesse passando mal e etc., isso era porque você estava dominado por maus espíritos. Então, uma das formas era retirar esses maus espíritos de você. E uma das formas de retirar esses maus espíritos de você
era mergulhando você num poço de fezes. É isso mesmo. Parece nojento, mas foi exatamente isso que era a proposta dele. Você mergulha o cara num poço de fezes, ele fica com fezes até o nariz, né? E isso tornaria o corpo dele insustentável aos maus espíritos. Na verdade, eu acho que ia tornar o corpo dele insustentável a qualquer coisa. Mas o fato é, esse mau espírito tinha que sair do corpo. Então ele saía do corpo e o cara ficava bem. Não funcionava. Várias vezes eu acho que, eu botei essa foto aqui, mas várias vezes eu acho que o cara morria e o argumento final era o mau espírito era forte demais e não dava. Mas eu coloquei essa foto dessa torta aqui, só para mostrar que nessa época, a fatia que cabia aos fatos e análise dos fatos era muito menor do que a fatia que cabia às explicações que não precisavam de fatos. As explicações místicas, ou as explicações espirituais do processo. Então, vocês vão ver que, à medida que o tempo vai passando, a fatia do bolo que corresponde a coisas que nós achamos que tem que ter uma explicação para acontecer, foi cada vez mais crescendo. E eu acho que isso começou a ter um desenvolvimento do que nós entendemos hoje como ciência. Então, entenda, ciência, como qualquer outra coisa, ela é um processo humano que desenvolveu ao longo do tempo. Ou seja, algumas dessas pessoas que eram detentores de saber e realmente produziam conhecimento, elas não usavam nada muito semelhante ao que nós entendemos como método científico de hoje. E mesmo as pessoas que começaram a usar o método científico de hoje, eu diria que o discurso do método de René Descartes, nós evoluímos demais daquela época para agora, em termos de como nós organizamos a nossa mente, o nosso cérebro, em busca da verdade sobre as coisas. Nós estamos melhorando esse processo. Então vamos voltar lá. Na verdade, aqui vai ter um bom exemplo disso, que foi carregado até depois da Idade Média. Para dizer a verdade, se você olhar hoje, é bem capaz de você achar alguma coisa disso aqui na internet. Isso aqui é o seguinte, a ideia era que o cara tinha uma dor de cabeça muito grande, ou era cometido por maus, tipo epilepsia ou alguma coisa do tipo, e a ideia era que esse paciente, estava com o mau espírito ou demônio preso dentro da caixa craniana dele. A solução é muito simples. Abra um buraco na caixa craniana, aqui. Então, quer dizer, se eu abrir um buraco na caixa craniana dele, eu poderia dar um lugar para o mau espírito fluir para fora daqui. Ele sairia de dentro da caixa craniana, que estava prendendo o mau espírito lá dentro. Então eu fazia uma trepanação, eu fazia um buraco no crânio desse cara e conseguia tirar o mau espírito lá de dentro. Obviamente, algumas vezes eu tinha que fazer buracos maiores, porque assim, eu não tinha as ferramentas. Aqui eu vou te dar um exemplo. Quando o mal acometido era muito grande. Vou dar um exemplo desse crânio aqui, que eu acho que é um crânio muito interessante. Você tem crânios assim, pré-históricos com isso. Esse aqui é do pré-cambriano, né? Esse aqui é um crânio que foi feita essa cirurgia. Se você der uma olhada aqui, está a cirurgia. Estou marcando ela aqui para vocês verem. Mas eu gostaria que vocês reparassem que o osso cresceu aqui, depois que a cirurgia foi feita. Vou até desmarcar para vocês poderem ver. Essa cirurgia provavelmente salvou a vida desse cara. Então vamos tentar entender o que pode ter acontecido nessa situação. Esse sujeito bateu a cabeça, teve um hematoma subdural. O hematoma subdural você pode encarar ele como sendo uma mancha roxa que acontece abaixo do crânio na meninge, né? Então esse hematoma na meninge começou a inchar. Com esse inchaço, ele começou a diminuir o volume que o cérebro podia ocupar dentro da caixa craniana. Ele aumenta a pressão intracraniana. Com o aumento da pressão intracraniana, começam dores de cabeça, vômitos, etc. E se ele começa a comprometer o tronco encefálico, ele vai levar esse indivíduo a uma parada cardiorrespiratória. Então, nessa hora, esse cara pararia e morreria. Então, muito provavelmente, esse buraco que foi feito nesse paciente salvou a vida dele. Eu abri um buraco, deixei um lugar para onde o sangue podia vazar, a pressão intracraniana caiu, esse cara deixou de ter as dores de cabeça, etc. E na cabeça de todo mundo que fez esse procedimento, eu deixei os maus espíritos sair. No fundo, se você considerar que o sangue que estava fazendo a pressão era o mau espírito, foi exatamente o que você fez. Você abriu um buraco e deixou ele sair, e isso salvou a vida desse paciente. Mas entenda, saber que um troço funciona, você tem que checar se o motivo pelo qual você acha que ele funciona é realmente verdadeiro. E para isso, essa sua explicação tem que funcionar, ou tem que dar certo, ou tem que ser capaz de explicar todos os fenômenos encontrados. Todos. É assim que ela vai se tornando uma lei em ciência, ou uma teoria em ciência, que acabam sendo sinônimos de áreas diferentes. Ou a teoria
eu vou até mudar propositalmente aqui, mas seria a teoria da gravidade e a lei da evolução. São formas de expressar explicações científicas que englobam todos os fenômenos conhecidos nossos até hoje. Só para dizer que isso não é tão novo mesmo. Se você olhar em 460 a.C., até 370 a.C., o que o Hipócrates falou foi uma coisa espetacular. Ele falava o seguinte: já estava na hora do homem saber que o cérebro, e do cérebro sozinho, nasce os nossos prazeres, nossas alegrias, nasce todas as nossas tristezas, todas as nossas dores, todos os nossos males, todos os nossos bens, todas as nossas lágrimas. Ou seja, todas as emoções, todas as sensações nascem do cérebro. Isso é espetacular, porque nessa época, entenda, o pessoal, foi um insight mesmo, porque nessa época eu ainda não tinha feito sistematicamente estudos que comprovassem isto. Mas eu vou pegar uma ideia de uma pessoa que veio logo depois dele e começou a tentar dar função para o cérebro. Olha, a ideia de Aristóteles para o cérebro e para que ele funcionava era a seguinte: o coração bombeava um fluido vital que era o fluido animal. E esse fluido animal é o que dava vida às coisas. Livros como Mary Shelley, misturado com um pouco de Galvani, né, para dar choque nas coisas, mas livros como Mary Shelley, se eu pegasse esse fluido vital e injetasse um braço morto, o braço começaria a andar sozinho. Igual aquela mãozinha da família Adams, né? A mão ia andando sozinha. E esse fluido vital, ele era um fluido animal, todos os animais tinham ele. Mas, de alguma forma, ele precisava de se tornar um fluido humano, que não era agressivo, que não era violento, como você tinha em animais predadores, etc. Então, uma das funções que Aristóteles propôs para o cérebro era que ele funcionava como um radiador. Ele resfriava esse fluido animal. Só para ter a ideia, esse fluido animal, que era o fluido da vida, ele passeava por dentro de conduítes do sopro divino, que a gente acabou chamando de, até hoje, hein, esses termos ficaram, a gente chama de aire, theos. Aire, ar, theos, Deus. Artéria é literalmente uma tradução literal, né, de conduíte do sopro divino, conduíte do fluxo divino. E tem implicações religiosas até hoje. Tem pessoas que pegam consideram transfusão de sangue como sendo alguma coisa que pudesse transferir alma, né, de A para B. Bom, nós sabemos que absolutamente isso não tem nenhuma justificativa científica para isso hoje, mas a ideia de Aristóteles era que o cérebro faria esse resfriamento do fluido vital, né? Na verdade, olha só que interessante, Galeno propôs que talvez o que Aristóteles tenha falado estava errado. E olha a justificativa de Galeno. Se Deus quisesse resfriar o fluido vital que sai do coração quente, daí o termo, quando a gente fala que alguém tem uma cabeça quente, esse cara está de cabeça quente significa que ele está resfriando mal o fluido vital e por isso ele é ignorantão, nervoso, briga com todo mundo. Um cara muito brigão é um cara cabeça quente, e ninguém sabe disso, mas isso vem desde a época de Aristóteles, né? A gente vem trazendo isso. Mas Galeno falou o seguinte: olha, muito provavelmente está errada essa teoria, e a justificativa não sai do cunho espiritual também. A justificativa de Aristóteles era uma coisa mais ou menos o seguinte: de Galeno, era uma coisa mais ou menos o seguinte: se Deus quisesse construir algo que resfriar o fluido vital, ele teria construído esse algo ao redor da gênese desse fluido vital. Então, o cérebro tinha que estar ao redor do coração para ter essa função. Então, muito provavelmente, a função do cérebro não é resfriar o fluido vital. E essa justificativa parece ter sido suficiente na época para poder fazer isso, para poder explicar que estava errado a teoria do Aristóteles. Então, a proposta dele era que o cérebro filtrava. O cérebro, na verdade, ele tinha uma rete mirabile, uma rede maravilhosa, que ele filtrava esse fluido animal e transformava ele num fluido mais límpido, um fluido mais transparente, puro. E esse fluido purificado era o que era o fluido humano, né? Então era energia vital filtrada, uma coisa desse tipo. O fato é que essa reta mirabile nós acabamos mostrando que ela até é verdade, a barreira hematocefálica acaba realmente fazendo esse processo de separar o sangue do líquor. E realmente eu tenho plexos coroides, etc., que formam líquido e ele é ultra mais transparente.
E a ideia do Galeno ia até mais longe, era que esses líquidos, né, como vocês podem ver aqui, eles eram compartimentalizados em lugares diferentes. Esse livro dele, da Usum Partium, é muito interessante. Galeno foi o pai da medicina durante, certamente, toda a Idade Média, perfeito? Até chegar na Renascença, eu diria que nós tivemos poucas pessoas, não tivemos nenhuma outra grande referência de medicina, então foi muito importante o papel de Galeno. Mas ele falava que cada uma dos fluidos dessa área tinha funções específicas. As funções dessas áreas superiores estavam relacionadas ao pensamento. Só para ter uma ideia, Galeno acreditava que se você pegasse o líquor dessa área dos ventrículos laterais hoje e eu desse o líquido de uma pessoa para outra, a outra pessoa passaria a ter as memórias do primeiro. Ou seja, essa era a ideia dele de como é que esse processo funcionava. Basicamente, ele estava preso a essas teorias dos 4 elementos, ou seja, a Terra, o cérebro também, como qualquer outra coisa feita no planeta, era formado por 4 elementos. Era formado por alguma coisa que era de calor, alguma coisa que era líquida, alguma coisa que era terra, que era suja, que era massa, e alguma coisa que era vento, que era o espírito e etc. Bom, a ideia então era que memórias tinham que ser coisas líquidas, porque elas se refaziam. Em outras palavras, olhando para o cérebro, ele não mudava os giros e etc., depois com os anos. Era muito semelhante entre tanto seres humanos diferentes como animais diferentes. Só para tomar o cuidado aqui, que teve um problema que atrasou a gente muito nessa época, a anatomia não podia ser feita por motivos religiosos em corpos humanos. E a escola de Avicena até fez isso, mas não no que nós entendemos como estudo ocidental. Mas isso acabou acontecendo assim, séculos e séculos depois, mas até essa época eles sabiam, porque pessoas tinham acidentes e coisas, então realmente eles podiam ver que o cérebro não mudava tanto. Então, obviamente, se eu pego uma caneta, então, imagina que eu pego uma caneta dessa e eu escondo ela aqui dentro do braço, e eu pergunto para você, onde é que está a caneta? Olha, alguém que acabou de chegar agora na minha aula aqui, ia falar, eu não sei onde é que está a caneta, eu nem sei do que você está falando. Aí um outro fala, não, é porque ele botou ela debaixo da camisa. Então ele sabe, se você tirar ela debaixo da caneta, você vai aparecer com a caneta. Olha, alguma coisa no seu cérebro mudou. Existe algo no seu cérebro que é antes ou depois da caneta. Esse cérebro antes ou depois da caneta, ele tem que ter sido transformado. Eles achavam que o fluido, o líquido, é o que transformava isso. Isso torna muito complicada a seguinte questão: o que é ciência, afinal? Ou seja, se eu tivesse que definir ciência, ia ficar complicado definir agora, porque nós estamos fazendo assim, suposições e linhas de raciocínio que são totalmente assim, empíricas, né? E isso está para subservir na ciência. Então, deixa eu dar o seguinte exemplo. Só para você tomar muito cuidado, que muitas vezes você chega a coisas corretas, como o caso lá da trepanação, e salvou a vida do cara, você chega a resultados corretos ou até mesmo afirmativas corretas por meios totalmente errados. Então, vou fazer o seguinte brincadeira aqui. Pega um grilo e chega para o grilo, aí tem um experimentador, pega o grilo, bota o grilo e fala, pula, grilo, pula, aí o grilo pula. Aí ele vai e arranca uma pata do grilo. Aí grita, pula, grilo, pula, grilo, pula. Aí arranca outra pata do grilo. E assim ele vai gritando, pula, grilo, pula, e vai arrancando as patas do grilo. Depois que ele arrancou todas as patas do grilo, ele grita, pula, grilo, pula, e o grilo não pula. Aí ele conclui, muito inteligentemente, que o grilo ficou surdo, porque ele não está obedecendo a voz de comando. Obviamente, o experimento é uma gigantesca burrice, né? Porque o grilo não está pulando, que você arrancou todas as patas dele. Mas, olha que interessante. O sistema auditivo do grilo fica nas patas mesmo. O cara está certo. Se você pegar um grilo e der uma olhada na pata dianteira dele, a membrana timpânica do grilo fica aqui. A traqueia do bicho fica aqui. Se você arrancar essas duas patas do grilo, ele fica surdo mesmo. O cara está certo. Entenda, séculos e séculos e milênios depois que o pessoal estudasse grilos, eles iam confirmar o resultado do cara. Porque o resultado do cara é que o grilo ficou surdo. Mas entenda, o cara que fez esse experimento é um total idiota, um total imbecil, né? Porque é óbvio que o grilo não pulou porque ele não tinha pata. Então, por que é que nós não consideraríamos o experimento do grilo aí, do cricket problem, vamos chamar isso aí, do problema do grilo? Por que nós não consideramos o experimento do grilo como sendo algo válido do ponto de vista científico? Basicamente porque ciência é método, é a forma pela qual você conduz a sua razão na busca sobre as coisas. Então, o que é interessante aqui é a forma que a gente está usando para buscar a verdade.
E essa forma é obviamente falha. Essa forma é intrinsecamente, essa de arrancar as patas do grilo e mandar ele pular, é intrinsecamente falha. Logo, esse é um resultado que, mesmo estando certo, a gente não acredita nele. Essa é uma frase que eu acho que vai ser interessante. Mas, na busca do conhecimento, a ciência não está tão interessada com verdades absolutas. Na verdade, eu acho que a ciência nunca buscou essas verdades absolutas. Na verdade, ela está interessada com o método pelo qual nós escolhemos para buscar a verdade sobre as coisas. E eu acho que esse é um ponto interessante. Como nós escolhemos para buscar a verdade, o método que nós estamos usando para entender o mundo que nos cerca, isso é o que nós entendemos como ciência. Perfeito? Isso significa que muitas vezes nós vamos ter coisas que estão erradas numa determinada época, e que, com novos experimentos e novas evidências, nós tivemos que reformular uma determinada ideia para agora abranger mais fatos e mais fenômenos. E com isso, existe uma modificação do que nós entendemos como uma teoria científica sobre algo. Perfeito. Entenda, a ciência sempre se propôs a isso. A ciência é um processo dinâmico. Eu diria até mais. Se você tem uma afirmativa, seja qual for a afirmativa, e eu chego para você e falo o seguinte: você não pode. Me dê um argumento, um único argumento, ou alguma coisa que, se for verdade, se essa coisa for verdade, eu posso destruir essa teoria que você está apresentando. Se a sua resposta for não existe, não existe nada que você possa dizer que vai mudar a minha opinião sobre isso, provavelmente você está falando sobre religião e não ciência. Porque em ciência sempre vai haver algo que você me mostra que eu vou botar o seguinte jeito. Você quer destruir a teoria da evolução para mim, o que nós viemos de uma célula comum? Me mostra que tem um coelho em um período onde é que só existia seres unicelulares. Ou seja, me dá uma época que só existia seres unicelulares e fala, aqui tem um fóssil de de um coelho numa época que só tinha bactéria, por exemplo. E eu vou te falar o seguinte, olha, aí eu vou ter que abrir mão da teoria da evolução, porque você acabou de me mostrar que, muito provavelmente, isso quebra a ideia de que nós somos descendentes de seres comuns, né? Beleza, então essa é a grande diferença entre ciência e como você conduz, e como nós conduzimos a nossa busca para ver como é que o cérebro funciona. Essa figura que eu vou mostrar aqui é uma figura importantíssima nessa história. Olha o que Da Vinci mostrou, ele basicamente fazendo desenhos cada vez mais representativos, e eu gostaria de deixar claro para vocês aqui, que eu sei que na cabeça de vários de vocês, a ideia de arte e ciência são duas coisas distintas, mas absolutamente não, né? A arte é uma forma de representar as coisas que nos cercam, que muitas vezes não se prende àquela camisa de força do método científico. Perfeito, eu entendo isso. Mas a arte e a ciência sempre andaram em conjunto, ou seja, antes de desenhar um experimento e me vestir com a camisa de força, que eu não posso isso, não posso aquilo, eu tenho que fazer, tem que ter grupo controle A, B, C, antes de me vestir da camisa de força do método científico para estudar alguma coisa, eu obviamente filosofei em algum lugar. E com alguém eu deixei minha mente correr livre e solta, e depois eu encaixei isso em um conjunto de experimentos que provassem ou negassem aquela hipótese que eu tinha levantado. E entenda, a representação artística de algo, como é o caso aqui que nós estamos falando de Leonardo da Vinci, ela sempre andou de mão dada com a ciência. Olha que interessante esse desenho dele, mostrando que os ventrículos laterais mantinham um curto-circuito com o terceiro ventrículo, que mantinha um curto-circuito com 4 ventrículos. Eu não sei se vocês lembram aquelas 3 bolas que eu coloquei lá, quando eu estava falando de Galeno, né, no Deusum Partium, mas o que ele mostrou é que esse líquido está em curto. Se ele está em curto, não pode ter essa ideia de compartimentalização. Ou seja, o líquido das memórias está se misturando com o líquido que faz o cara mexer e andar, e que tem relacionado com ele respirar, ou as coisas mais vegetativas dele. Então, uma das explicações de porque talvez aquela ideia da reta mirável, do fluido vital filtrado, talvez não esteja muito correta, não. E aqui tem desenho desse pensador espetacular, que não era de uma área só, essa outra coisa. Esses eram verdadeiros sábios, né?
São pessoas que tinham ideias muito concretas sobre várias coisas e como que a natureza operava. Eu diria que esse aqui, talvez, logo depois, que é o André Versalhes, no The Human Corpore Fabrica, olha a riqueza, ou seja, eu não estou simplesmente desenhando um esqueleto, eu estou desenhando um esqueleto fazendo reflexões sobre a morte, porque ele está com a mão em cima de outro crânio. Ou seja, era muito interessante a forma como a ciência e a arte se misturavam. Mas o André Versalhes fez uma colocação muito interessante. Era como se cada pedaço do corpo humano, inclusive o cérebro, tinham funções. E as funções eram determinadas pela forma. Coisas com forma diferente, provavelmente tinham funções diferentes. E cada uma parte desse processo subservia um pedaço de um quebra-cabeça gigante que era uma fábrica gigante. Então, da Human Corpore Fabrica eram pedaços que se compunham para formar a fábrica humana. Então, eu poderia estudar cada um deles à parte. Então, ou seja, a ideia de você tirar semiologia hoje por sistema respiratório, sistema digestório, não sei o que, eu acho que você pode culpar um cara como esse aí, André Versalhes, nesse livro do Human Corpore Fabrica, por essa tendência que nós trazemos até hoje. Apesar de que hoje nós temos uma ideia de que esses processos estão muito mais integrados do que você poderia imaginar, ou seja, entender todos esses fenômenos separados, entender todos esses órgãos e sistemas separadamente, não nos dá a segurança de que nós vamos entender como é que eles interagem um com o outro ou como é que eles funcionam em conjunto. E eu acho que essa foi talvez uma das lições de André Versalhes que nós carregamos para o futuro. Esse talvez seja o maior nome que eu poderia falar sobre a mudança drástica na forma de pensar. Esse aqui, o René Descartes, o seguinte, é um dos pais dessa era iluminista nossa, onde ele criou um discurso do método. Eu acho que todo mundo devia ler o discurso do método. Você pega ele em PDF, se você quiser assistir ele na internet, ou ler ele na internet. São poucas páginas, são 10, 15 páginas. Numa sentada que você dá em algum lugar, você acaba de ler o discurso do método. E ele é interessante porque ele não aceita partir de nenhum dogma. Então, essa é a frase que a gente conhece ele por ela, que eu penso, logo existo. Eu vou começar de alguma coisa que não dá para contestar, e daí eu começo a montar o raciocínio para não precisar de acreditar em nada como verdade. Agora, uma coisa legal que ele fez é que nós acabamos provando que não era verdade, mas nós trouxemos isso até hoje. Era que ele achava que tudo que vinha dos espíritos, né? Então, tudo que vinha do mundo espiritual ou imaterial, ele vinha aqui por cima e entrava na pineal. E essa pineal não só pegava informação dos espíritos, mas mandava informações para a sua alma, né? Então ela recebia informação da alma e mandava informação da alma. De onde que ela recebia informação? Ele mostrou que tinha conexões entre o olho, né, e essa pineal. E é verdade. Ela vem e passa pelo quiasma óptico, desce para o gânglio cervical superior, depois sobe para a pineal. Então, assim, essas conexões anatômicas realmente existem. Mas a ideia dele era que isto era importantíssimo para você ver, olhar alguma coisa, mandar para a sua alma tomar uma decisão e você fazer algo. Ou seja, aquelas funções mais complexas, movimento voluntário, etc., estariam sendo intermediadas por isso. E essa pineal funcionaria como uma abertura e fechamento de conduítes, que depois nós acabamos chamando de nervos, que efetivamente fariam você mexer, ou etc., e controlar seus músculos. Mas uma coisa interessante que ele fez também foi mostrar que, em alguns casos, o sinal não precisava de passar pela pineal. Ou seja, se eu queimasse a minha mão aqui, o sinal vinha até a medula e já mandava retirar o músculo antes do sinal chegar na pineal. Em outras palavras, acontecia algo como isso aqui. Ó. Eu botava a mão numa chapa quente, eu encostava na chapa quente e tirava a mão e depois fazia ai. Ou seja, o ai era depois, porque primeiro esses receptores de calor eram acionados, os receptores de dor eram acionados, mandava mensagem pela medula e já mandavam retirar a mão. E isso acontecia por causa da máquina. Mas uma vez que a máquina mandava tirar isso, o sinal subia pela pineal, mandava para a alma e a alma tomava. Ele gerou um processo onde ele criou aqui agora um processo cartesiano, meio que dicotômico, entre mente e cérebro. Hoje nós sabemos que eu diria que hoje a mente seria uma propriedade emergente do cérebro. Mas nessa época foi uma ideia muito interessante. Tudo que tem a ver com a alma, nós não vamos nos meter. A biologia não vai nos meter, a ciência não vai se meter com ela. Isso aí pode ficar para os teólogos ou o pessoal que trabalha com essa área que tem a ver com a alma. Mas nós vamos mexer com tudo que tem a ver com a máquina. Então,
Olha, Locke e outros caras. Ou seja, a ideia do fantasma que habita a máquina, esse negócio começou a permear várias vertentes filosóficas da época, que foi muito interessante. O Bom Selvagem, do Jean-Jacques Rousseau. Ou seja, tem várias coisas que começaram a permear a filosofia da época que eu acho que vieram por causa dessa tentativa de criar uma dicotomia. E nós devemos isso a René Descartes, ou seja, esse é o primeiro passo. Então, entenda, apesar de óbvio que ele estava errado em fazer essa separação, a separação fez muito bem para a história da humanidade, porque ela permitiu que a ciência avançasse sem entrar em constante e contínuo conflito com vertentes religiosas, né? E uma das coisas que acabou levando isso é, se a medula espinhal faz esse reflexo de retirada, quantas outras coisas nós temos que são circuitos que são só da máquina? Então começou uma ideia de que se forma e área estão associadas à função, então cada pedaço do cérebro que tem forma diferente de outro, ou cada área que tem forma diferente de outra, deve ter funções diferentes. Olha, talvez o máximo dessa ideia de localizacionismo, que é pequenas áreas associadas à função, tenha vindo com esse sujeito aqui, ó, esse Franz Gall. O Spruchheimer, que era um discípulo dele, chegou a vir no Brasil, né? Ele foi nos Estados Unidos várias vezes, chegou a vir no Brasil. Isso não é tão antigo, dá uma olhadinha nas datas agora, nós estamos começando a beirar essa idade já mais moderna nossa. E a ideia dele, que era meio complicada, é que você tinha área para tudo no cérebro. Você tinha uma área de como se vestir bem. Quer dizer, se o cara tivesse uma lesão nessa área do cérebro, ele andava pelado, ou sei lá o quê. Ou seja, e ele fez uma coisa que assustou a comunidade da época, a comunidade europeia da época, que ele pediu autorização para desenterrar vários grandes nomes da França na época, para poder medir o tamanho do crânio do cara e ver se e corroborar a teoria dele de que se essa área tem a ver com matemática, por exemplo, ela era de um cara que era um excepcional matemático, então ela devia ser hipertrofiada. Se era hipertrofiada, ela empurraria o crânio. Então, se eu medisse o crânio ia ficar maior do que uma área normal. Então, ele foi medindo esse negócio para poder ver o localizacionismo, né, das áreas. O Florin é um cara que bateu nele, né, que contrapôs. E, na verdade, o Florin foi totalmente para o outro lado. Ele falou o seguinte: quanto mais área cefálica tem, melhor, ou mais inteligente, mais capaz de computacional, mais capaz de resolver problemas o organismo tem. Então, o ponto aqui é equipotencialidade, tudo tem o mesmo potencial de ser o que for, as funções não estão em áreas específicas do cérebro, mas quanto mais dessas áreas você tiver, maior é a capacidade computacional que o cérebro daquele cara tem. E, na verdade, nós vamos ver depois, mas nenhum nem outro está totalmente certo. Ou seja, certamente Franz Gall, nesse extremo de que tudo está associado à função, inclusive funções muito complexas, estava totalmente furado, e a equipotencialidade de Florin também estava totalmente errado. Tiveram alguns seguidores, Carl Lashley de um lado com a equipotencialidade, e nós tivemos vários outros com o lado do localizacionismo. Inclusive tem um troço jocoso pra caramba que aconteceu, é que o Florin, uma vez, estava num dos seminários, chega um estudante lá e bota o cérebro de um jegue. E o cérebro do jegue tem um monte de circunvoluções, ele é enorme, o cérebro do jegue. Então ele botou o cérebro do jegue na mesa do Florin e falou: eis o seu gênio, porque o cérebro era grande. Então, segundo a teoria de equipotencialidade do Florin, o cérebro devia ser o de um gênio, né? Bom, continuando aqui então, aqui são pessoas que acabaram tendo resultados experimentais que foram muito interessantes. O Paul Broca, com a área de Broca, depois vocês deram uma olhada na minha aula de audição, eu vou falar especificamente sobre esse experimento. Mas era um soldado que acabou tendo uma lesão por um estilhaço de granada e que destruiu essa área do cérebro, exatamente essa área. Ela fica debaixo, esse aqui seria o córtex motor, tá? Esse aqui é o córtex motor. Essa aqui é a área 3, que é a área de somatosensório. Mas essa aqui é o córtex motor, essa aqui é 3A, B e C de Brodmann. Mas aqui no córtex motor, bem embaixo do córtex motor, está essa área que, se lesada, o cara não consegue articular as palavras. Então, isso parecia o máximo do localizacionismo possível. Uma área que, quando lesada, eu entendo tudo, eu consigo escrever as palavras. Mas quando lesada, eu não consigo. Depois eu vou falar sobre outra área, que é a área de Wernicke. Assiste minha aula da audição, que eu falo sobre essas áreas todas, né? E áreas como essa aqui do Legalois, que era a área respiratória, eles começaram a fazer lesões em pontos diferentes da medula de cachorros, eu acredito.
E ele chegou num ponto que se ele fizesse a lesão, se ele fizesse uma lesão um pouquinho mais dorsal, um pouquinho mais ventral, um pouquinho mais lateral ou medial, ou um pouquinho mais anterior ou posterior, não acontecia nada. Mas se ele lesasse uma área muito específica, o bicho entrava em parada respiratória. Então ele começou a mostrar que essa área era responsável pela gênese da ritmicidade que levava ao processo respiratório de inspiração e expiração. Então ela ficou conhecida como área respiratória, mais uma coisa em defesa de área associada à função. E lei de, eu acho que eu só vou botar esses três casos, mas a lei de Bell-Mengedi, né, que era aquela ideia de que no corno dorsal, se você lesar, eu perco sensação. Mas no corno ventral da medula espinhal, se eu lesar, eu perco só movimento. E eu posso perder só um e não o outro. Inclusive, anestesias, que a gente chama de peridurais, que cobrem e anestesiam só a parte de cima, eu deixo de sentir, eu não sinto dor nenhuma, mas eu consigo mover o músculo. Então ela é muito utilizada, por exemplo, para parto, né? Porque a mulher pode ajudar no processo de parto, mas ela não sentiria as dores do processo de parto. E aí agora vem um monte de outros experimentos. Aqui são experimentos com cachorro, que foram feitos tanto pelo Ferrier como por Gustav Fritz e Ritze. Eu queria colocar que isso aqui é uma época onde é que esses experimentos provavelmente hoje seriam banidos. A gente teria banido esses experimentos. Apesar de, na época, eles terem sido feitos. E eles foram feitos do seguinte jeito. A universidade proibiu esses dois de fazer os experimentos na universidade. Eles tiveram que fazer isso na casa deles. Porque o que eles estavam fazendo é fazendo aberturas de crânio e estimulação elétrica no cérebro desses cachorros, algumas vezes até sem anestesia, algumas vezes não, sem anestesia. Então isso aqui hoje seria considerado crime. Hoje certamente esses dois teriam ido para a cadeia se eles tivessem tentado reproduzir isso com os nossos sistemas de ética animal. E ainda bem que nós evoluímos com ética e utilização de ética animal para isso. Mas o fato é, do mesmo jeito que você tem isso, então o que ele fez? Ele foi estimulando. Eu vou explicar os experimentos aqui, que aqui ele fez tudo certinho, com anestesia, etc. Mas ele pegou no cérebro do cachorro e foi estimulando áreas específicas do cérebro do cachorro e mostrou que, dependendo de onde ele estimulava, o bichinho mexia a pata, mexia a parte de cima da pata. Ou seja, foi o que Penfield fez em seres humanos com pacientes de epilepsia em meados do século XX. E o que ele fez com o Penfield foi quando ele começou a estimular áreas específicas do córtex de um ser humano, esse ser humano começou, então, dependendo da área do córtex motor que eu estimulava, eu mexia o dedinho, dependendo da área eu mexia o outro, dependendo da área eu mexia a mão, o braço, a perna, o torso, ou seja, cada área específica do que a gente entende como córtex motor, ou área rolântica, ela acionaria conjuntos muito específicos de respostas motoras. Na verdade, teve uma pessoa que fez isso sem ter nunca aberto o cérebro do cara. Eu tinha que citar esse cara, porque eu acho espetacular. Esse aqui é o John Hewlings Jackson. E ele fez essa mesma ideia, ele teve exatamente a mesma ideia, só olhando para a semiologia e olhando para a manifestação comportamental de pacientes com epilepsia que tinham crises nessa área rolante. E esses pacientes sempre tinham uma crise começada do mesmo jeito. Mexia a cabeça, mexia o braço, depois mexia a perna. E o chute dele era, o cérebro está sendo recrutado em sequência. Logo, eu devo ter uma área que representa a cabeça, uma área que representa os braços, uma área que representa o torso, uma área que representa a perna. E elas devem estar organizadas desse jeito. Porque eu sempre tenho que recrutá-las em sequência durante uma crise epilética. Então, ele não enfiou nunca um fio na cabeça de ninguém, e chegou às conclusões muito semelhantes. É muito genial a forma que ele conseguiu fazer isso. O fato é que nós chegamos tão longe com esse negócio de área e função, que abriu margem ao Brodmann, Corbin Brodmann, de pegar um cérebro de uma pessoa. Então ele pegou um cérebro de um cadáver. O cara tinha morrido, na verdade era um prisioneiro. Ele pegou e fatiou o cérebro inteirinho, de uma única pessoa, tá? Fatiou o cérebro inteirinho e foi olhando para o tamanho das células, para a citoarquitetura de cada uma das áreas. E baseado só nesse critério citoarquitetônico, ele dividiu em área 17, em área 41, 42, ele dividiu em área 6, em área 4, em área 3. Ou seja, essa aqui, a área 4, seria a córtex motor. Essa aqui, a área 3, seria somatosensório. Essa 17 aqui seria visual. Essa aqui seria auditivo. E assim eu vou. Ou seja, então, por exemplo... Desculpa, mas eu não estou com auditivo. Mas isso é só para mostrar que parece que se você usar só um critério citoarquitetônico,
eu já conseguiria dividir todas a forma que o cérebro funcionava. E, na verdade, isso é verdade para as funções de entrada e saída. Ou seja, eu diria tudo que está muito relacionado às entradas primárias sensoriais. E tudo que está relacionado, de uma forma muito geral, tá, gente? E tudo que está relacionado às saídas motoras, sim, são altamente localizacionistas. Ou seja, eu estimulo áreas específicas, eu tenho resultados muito específicos. Ou seja, dependendo da área do córtex auditivo que eu estimular, do córtex primário auditivo, eu vou ouvir um tom, vou ouvir um tu. Dependendo da área que eu estimular do córtex somatosensório, eu vou falar, tá, tem alguém coçando o dedão do meu pé, ou tem alguém apertando o dedão do meu pé. Então, assim, a entrada e saída da informação parece ser... Mas o pedaço do meio é altamente complicado. O pedaço do meio não é tão tranquilo. Tem um... eu tinha colocado o Chauvin aqui, que eu acho que vale a pena mostrar, mas o papel dele foi espetacular, porque ele descreveu... Ele foi um pensador espetacular. Ele desenvolvia muito experimento. Era muito interessante que ele construía os equipamentos necessários para fazer as medições. E eu acho que essa é uma propriedade interessante sobre cientistas de alto nome, né? Que é o que Newton falava. Né? Newton tinha uma frase que era muito interessante, que era: se você não consegue medir algo, aprenda a medir. Não tenta bypass isso, não. Tenta medir esse algo. Basicamente, o Chauvin foi, obviamente, a descoberta das células de Chauvin, mas ele teve contribuições fantásticas na área de digestório, ele teve contribuições em várias outras áreas. Né? E ele é um dos caras que, eu acho que talvez a principal contribuição dele foi mostrar que as células que tinham sido vistas em plantas valiam para animais. Ou seja, nós também tínhamos células, cada uma dessas células tinha núcleos, nós temos várias células que são eucariontes e tem também um monte de procarionte. Célula sanguínea, por exemplo, glóbulo vermelho, não tem núcleo. Né? Mas só para dizer o seguinte, quando ele pegou algumas dessas células, principalmente no processo de embrionário, ele mostrou que essas células tinham núcleo, que elas duplicavam, e eram células muito semelhantes ao que o pessoal tinha mostrado para a planta. E isso foi uma revolução fantástica, porque talvez eu tivesse células que fossem a unidade mínima do processo computacional do cérebro. E eu diria que o grande nome dessa história foi Santiago Ramon y Cajal. Ou seja, a ideia dele... Esse é um cara que é um verdadeiro gênio. Até os 30 e poucos anos de idade, ele tomava todas, ficava muito... trouxe grandes contribuições. Ele começou a fazer estudos de microscopia com uma técnica que ele nem tinha inventado. Inclusive, quem tinha inventado essa técnica era Golgi, fazendo marcação por prata. E quando o Golgi... Inclusive, eles dividiram um prêmio Nobel, eu acho que foi em 1908. Eles dividiram o prêmio Nobel. Um defendeu a ideia de que o neurônio era uma unidade funcional separada, que era o Santiago Ramon y Cajal, e o Golgi achava que os neurônios estavam tudo em curto-circuito, ou seja, o intracelular desse neurônio, de alguma forma, se envolvia no intracelular desse, formando uma rede de intracelulares, que era o sistema nervoso, e que nós provamos que isso é falso. Fora alguns gap junctions que talvez defendesse a ideia de Golgi, mas a ideia dele, reticularista, estava errada. Então, a ideia do neurônio como unidade funcional do Santiago Ramon y Cajal é a que nós seguimos até hoje. Mas ele fez mais do que isso, ele criou uma ideia de uma anatomia funcional. Eu diria que ele é o pai dessa anatomia funcional. E a ideia basicamente é a seguinte: me dê um neurônio, me fala todo mundo que projeta para ele, e me fala para onde ele projeta, que eu te falo para que ele serve. Então, se você me falar todo mundo que projeta para ele, para onde ele projeta, eu te dou uma boa ideia de para que esse neurônio serve e o que é que ele está fazendo. O fato, então, é que nós começamos a nos concentrar no neurônio. E nessa hora de concentrar no neurônio, começou a ter neurônios que mudavam o seu potencial. Bom, nós não só começamos a concentrar no neurônio, mas vimos que o neurônio representava na célula dele alguma coisa que eu poderia correlacionar com o mundo externo, o mundo que me cerca. E nós... Tem várias coisas aqui, mas eu acho que se eu tivesse que concentrar em uma única afirmativa, eu diria: potenciais transmembrana. Nós modificamos potenciais transmembrana dado uma variedade enorme de estímulos internos. Então, ondas eletromagnéticas, que é a visão, né, que é ondas de luz, de alguma forma elas acertam essas células receptoras e mudam o potencial transmembrana dessas células. Som, ondas de variação de pressão, batem em todo um complexo sistema
auditivo nosso, mas em última instância muda um potencial transmembrana dessas células ciliadas. Mesma coisa para cheiro, uma partícula diluída em uma partícula por bilhão, ela gruda nesse receptor e muda o potencial transmembrana desse receptor. Mesma coisa para gustação, mesma coisa para dor, mesma coisa para corpúsculos de Pacini. Eu aperto o corpúsculo e uma deformação mecânica, que é uma aplicação de uma determinada força, numa determinada região desse receptor, causa uma modificação do potencial transmembrana. E essas células são capazes de interpretar esse potencial transmembrana e transformar uma variedade enorme de estímulos físicos em alguma coisa que neurônios conseguem entender, que são esses potenciais transmembrana. Não só eles conseguem entender isso, mas eles conseguem transmitir essa informação de um ponto para o outro, formando complexas redes neuronais. Nesse processo, que são capazes de processar coisas das mais diversas. Ou seja, eu sou capaz de misturar percepções auditivas com visuais. Eu sou capaz de misturar percepções táteis com alguma coisa que me faz bem ou que me faz mal, dependendo do contexto. Ou seja, o negócio fica razoavelmente mais complexo. Perfeito? À medida que eu vou processando cada vez mais. E depois de fazer todo um processamento ultra complexo, eu tenho uma integração entre o sistema sensorial e o sistema motor. E essa seria uma integração sensório-motora que, entenda, eu posso ter o mesmo estímulo sensorial. Por exemplo, no caso de um homem, vamos pegar o seguinte, alguém que você ama, eu não quero entrar na briga de gênero nem nada não, mas alguém que você ama faz um carinho em você, desse jeito. E você se sente muito bem, porque é alguém que você ama, você interpreta isso como uma coisa legal. Alguém que você odeia faz um carinho desse, é bem capaz de você ficar agressivo. Ou seja, o mesmo estímulo sensorial pode levar a comportamentos totalmente diferentes. E isso tem a ver com a forma pela qual o sinal é processado. Então, eu vou parar essa aula por aqui. E eu vou fazer um outro videozinho que vai ser 100% motivacional. O outro videozinho vai ser só para falar as grandes curiosidades ou as grandes coisas que a neurociências, nesse momento, tem descoberto e que ainda são dilemas muito complicados para nós. Coisas como, será que eu sou um? Ou será que tem vários eus dentro do meu cérebro? Ou seja, será que tem pedaços do meu cérebro que brigam com outros pedaços do meu cérebro para ver quem é que ganha? Como é que o meu comportamento vai acontecer? E coisas como moral e ética. Será que a moral e ética é uma coisa que nós inventamos? É uma coisa que tem a ver com a nossa alma, mas não tem nada a ver com o nosso cérebro? Ou será que bichos que têm cérebros mais ou menos semelhantes ao nosso em vários aspectos, eles têm noções de moral e ética? Ou seja, lei áurea, eu gosto que façam comigo, eu faço com os outros que eu gostaria que fizessem comigo, mas eu também, se alguma coisa é feita com o outro e é feita diferente comigo, eu fico violento, eu fico nervoso. Será que tem explicações biológicas para esse processo? Então, eu vou abordar isso nesse novo trecho. Ele não é obrigatório de assistir, mas eu vou gravar ele. Quem quiser assistir ele, fique ultra à vontade para ver. Muito obrigado, turma. Tudo de bom.